O que foram essas revelações e esses acontecimentos, minha gente? Os episódios 5 e 6 da segunda temporada de Hazbin Hotel já prepararam o terreno pro grande clímax que a gente pode esperar nos 2 episódios finais da temporada. O Vox num lugar de poder no inferno praticamente inabalável, com uma manipulação em massa dos pecadores que mais do que nunca parecem estar do lado dele, um enfrentamento direto contra o Lúcifer que foi humilhado diante da população, uma aliança com a empresa da Carmilla e a possibilidade de um armamento realmente eficaz numa guerra contra o paraíso, a revelação bombástica que ele tinha um espião no Hazbin Hotel esse tempo todo, e isso realmente me chocou, mesmo que o próprio espião não tivesse consciência do que estava fazendo, e agora o Vox prepara o próximo passo num plano que pode ser fatal para Charlie. Vamos conversar sobre tudo isso agora nesse vídeo. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Dario Pato e vamos começar pelo final e a gente vai voltando, porque a partir da revelação que foi feita, as peças começaram a se encaixar e a gente entendeu de fato o que estava acontecendo. No final do 6º episódio, a gente descobre que o Vox tinha feito uma lavagem cerebral no Angel e ele estava trabalhando como infiltrado para ele no Hazbin Hotel. Não é algo que o Angel tinha consciência que estava fazendo, porque ele estava hipnotizado, mas vinha passando várias informações pro Vox de tudo o que estava acontecendo no hotel. Então o Vox já sabia da redenção dos Serpentios, que a Charlie tinha comentado com todo mundo do hotel e que ela não tinha provas com relação a isso, por isso era mais fácil pra ele manipular as informações e fazer a Charlie se passar por mentirosa. Ele também sabia que a Charlie estava bem vulnerável e que ela não trabalha muito bem sob pressão, então ele conseguiu estudar bem os pontos fracos da Charlie e usar isso a seu favor, por isso era vantajoso pra ele fazer aquela reportagem no Hazbin Hotel, e por isso ele aceitou tão de boa que a Charlie participasse de um programa ao vivo onde ela tentaria se defender. Pra ele tava óbvio que isso só ia ajudar ainda mais a acabar com a reputação da Charlie e assim fazer com que ele ascendesse como um líder no inferno. É interessante que 2 histórias com pontos de vista diferentes são contados com relação ao passado da Lilith. O Vox conta que há pouco mais de 7 anos, a Lilith tinha um sonho e reuniu todos os pecadores com o intuito de atacar o paraíso e assim os libertar. Mas antes que a Lilith pudesse travar essa guerra do inferno contra o céu, ela assumiu. Já a Charlie, que é a filha da Lilith, fala que a mãe dela nunca quis um banho de sangue. Pelo contrário, a Lilith queria empoderar os pecadores de forma pacífica. Eu acredito que a verdade sobre a Lilith talvez esteja no meio termo entre essas 2 versões e que ela tenha um forte motivo que fez com que ela abandonasse os ideais e fosse viver em paz e tranquila lá no paraíso. Mas o Vox usa a versão que ele próprio conta como desculpa pra terminar o que a Lilith começou. Então no início do episódio 5 dessa segunda temporada, que chama Silenciado, a gente vê a música Bad With Us, que seria ruim pra nós, onde o Vox encoraja os outros Senhores Supremos, os outros Vis e todos os demônios do inferno pra se rebelarem contra o paraíso. O Vox reforça que a redenção não existe, que a Charlie tá fora de si e que eles precisam se vingar do céu. Então o Vox segue pra um comício que ele vai fazer pra cidade Pentagrama e aqui a gente vê ele como realmente um líder bem populista, e nesse ponto 2 músicas se destacam, uma chama Vox Populi e a outra chama Vox Dei, e elas se combinam até como se uma fosse continuação da outra, e juntas elas formam uma frase em latim que significa a voz do povo é a voz de Deus, que é bem apropriado por conta dos planos do Vox de usar os pecadores para ele próprio se tornar um deus. E no meio disso tudo há um embate do Vox com o Lúcifer, que vai até esse comício para enfrentar ele. Isso porque a Veg tinha convencido o Lúcifer a fazer isso. A ideia da Veg inclusive era que o Lúcifer destruísse o Vox, mas o Lúcifer revela que ele não pode ferir nenhum dos pecadores por conta da punição que ele recebeu quando foi banido do céu. Mas ninguém sabe disso e a Veg fala pro Lúcifer que ele pode blefar, ele pode fingir que é capaz disso só pra ameaçar o Vox e fazer toda aquela situação acabar. No entanto, a gente já sabe, o Vox estava com o Angel como espião nesse ponto. Então quando o Lúcifer vai enfrentar o Vox no comício, ele já sabe que o Lúcifer não pode ferir ele. Enquanto eu tava assistindo e nesse ponto a gente não sabe ainda que o Vox tinha esse espião no Hazbin Hotel, pra mim o Vox só tava sendo afrontoso com o Lúcifer e eu até pensei, gente, corajoso ele, né? O Lúcifer ainda tenta ameaçar ficando da sua forma demoníaca completa, algo que só faz o Vox colocar ainda mais o Lúcifer contra os pecadores, falando que ele tá defendendo o paraíso. Então o Lúcifer não consegue convencer o Vox de que eles não precisam entrar em guerra contra o paraíso, e o Vox se coloca como o líder do povo, a voz do povo, dizendo que os pecadores podem vencer o paraíso e essa é a única salvação que eles podem ter. É importante pontuar que o Alastor permanece como prisioneiro do Vox, e isso inclusive é noticiado, todo mundo fica sabendo, e essa prisão reforça ainda mais a imagem de que o Vox é alguém a quem os pecadores podem seguir e confiar. Ele tem o poder
poder que eles precisam realmente pra seguir, enfrentar uma batalha contra o céu e vencer. Então a Sarah, a Emily, o Abel e a Lute ali, meio a contragosto, aparecem durante esse comício pra tentar se desculpar com todos os pecadores. A Charlie vinha tentando chamar a atenção da Emily desde a última vez que ela apareceu, porque ela acredita que a única coisa que pode parar o Vox é provar que o Serpentius tá vivo e que ele encontrou a redenção. A Charlie precisa provar pra todo mundo que ela tá falando a verdade. No paraíso, a Emily quer que a Sarah fale com a Charlie, mas ela ainda tá preocupada com tudo que aconteceu, com eles terem conseguido matar o Adão, com o Serpentius ter encontrado a redenção e com o fato do paraíso precisar de alguma forma se desculpar com o inferno por todos os extermínios que vinham acontecendo nos últimos anos. Então a Emily pede ajuda pro Serpentius e ele sugere pedir desculpas pro inferno entregando uma cesta cheia de doces. Esse pedido de desculpas funciona com a Charlie e eu acho que eles deviam ter levado o Serpentius junto. Infelizmente, esse reencontro não aconteceu ainda, mas essa desculpa com as cestas de presente não funciona com todos os pecadores. O Vox manipula esse pedido de desculpas dizendo que aqueles representantes do paraíso só estão lá pra exibir a sua força por conta do estrago que o inferno fez com eles. Como se a presença deles naquele comício fosse apenas pra ameaçar e não pra pedir desculpas. Então o Vox exibe no telão várias imagens de momentos em que os anjos estavam exterminando os pecadores, algo que incita ainda mais o ódio dos pecadores contra o paraíso. Então a Sarah atinge a sua forma angelical completa, que é assim belíssima, e o Vox, por sua vez, também se coloca em sua versão demoníaca completa. Foi um show de grandiosidade um atrás do outro, eu achei belíssimo. Parecia uma batalha de pavões, estava maravilhoso. E os representantes do céu, com essa ameaça do Vox, acabam indo embora com o inferno declarando guerra contra o paraíso. Babado, tiro, porrada e bomba. Com certeza a gente vai ter uma grande batalha acontecendo nos 2 últimos episódios da temporada. E eu acredito que esse pedido de desculpas que o paraíso tentou fazer pro inferno é o ponto que realmente conseguiria resolver os problemas. Mas provavelmente essa batalha, essa guerra que vai se desenvolver, vai trazer algumas consequências onde o paraíso talvez decida não pedir mais desculpas pro inferno e declarar guerra contra o inferno também. E assim, a Sarah podia ter trazido o Serpentius e mostrado pra todo mundo ali, né? Isso resolveria a situação também. Todo mundo ia acreditar que tem redenção, todo mundo ia acreditar na Charlie. Mas não foi isso que aconteceu, né? Então a Charlie está bravíssima com o Lucifer por ele ter ido lá enfrentado o Vox durante o comício. E a Veg fala que ele só foi porque ela convenceu o Lucifer a ir. A Veg sempre apoiou a Charlie em todas as decisões, em todas as escolhas que ela estava fazendo, mesmo a Charlie passando um pouco do ponto. E tem até uma cena muito linda entre as duas, onde elas se beijam, a Veg mostrando esse apoio que ela tem com a Charlie. Mas a Charlie tá obcecada em tentar desmentir essas mentiras que foram criadas por ela e também na mãe dela, que foi embora e não fala mais com ela. Então a Veg pediu ajuda pro Lucifer pra tentar resolver a situação ali de alguma forma, já que a Charlie não estava dando conta disso. Enquanto a Charlie e a Veg estão brigadas, a Veg até fala que ela praticamente é quem faz tudo lá no hotel. Todas as tarefas, todas as funções ficam nas costas dela, enquanto a Charlie tá só preocupada em resolver todos os problemas pelos quais ela está obcecada. Então as duas acabam brigando feio, mas mesmo brigadas precisam se juntar pra ir conversar com a Carmine, que está fazendo uma aliança com o Vox pra armar os pecadores nessa guerra contra os anjos. Esse apoio que o Vox pede pra Carmine é porque ela é capaz de produzir armas que podem matar os anjos. Nessa reunião da Carmine com o Vox, inclusive, ele leva a Velvet pra ela se desculpar com a Carmine. Isso porque na última reunião entre os soberanos, o comportamento da Velvet não foi assim tão agradável. Uma reunião que aconteceu lá na primeira temporada de Hazbin Hotel. Então mesmo que de forma fake, a Velvet pede desculpas pra Carmine. E mesmo a Carmine inicialmente não querendo se aliar ao Vox, o Vox acaba convencendo ela, afinal de contas a guerra entre o inferno e o céu é iminente. E quando isso acontecer, ela precisa escolher um lado. O Vox então convence a Carmine a ficar do seu lado e fazer as armas, ao mesmo tempo que ele diz que ajudará a proteger as filhas da Carmine. A gente entende que a Carmine perdeu uma pessoa muito importante pra ela, no entanto não se sabe quem é essa pessoa nem o que aconteceu com ela. Eu acredito que isso tem a ver com o anjo que a gente sabe que ela matou. A Carmine desde a primeira temporada sempre expressa muita dor e esse acontecimento marcou bastante ela, e ela é muito super protetora com as duas filhas. Essa super proteção e esses acontecimentos com certeza estão ligados a essa pessoa que ela perdeu. Então com esse acordo feito entre as indústrias Carmine e a Voxtech, o Zestial aparece para Carmila questionando sobre essa aliança com o
soberano da mídia. Ele fala que a Carmila sabe que o Vox jura lealdade pro inferno, mas a lealdade é só com ele próprio. E o Zestial, óbvio, não fica do lado da Carmila. Então essa aliança da Carmila com o Vox é muito mais sobre essa pessoa que ela perdeu e sobre proteger as duas filhas do que qualquer outra coisa. Então a Charlie e a Veg vão falar com a Carmila, deixando a Nift cuidando do Hazbin Hotel, ou seja, não deixaram o Hazbin Hotel sendo cuidado por ninguém, né? E quando a Charlie e a Veg estão conversando com a Carmila, ela questiona por que eles ficariam do lado do paraíso se eles sabem de tudo que eles são capazes de fazer. Então a gente vê umas cenas bem rápidas de um flashback da Veg da época que ela era exorcista, e é revelado que o Adão e a Lute abusavam física e psicologicamente de outros exorcistas. Uma delas, inclusive, acredito, era bem próxima da Veg, de repente até uma ex-namorada dela. A Charlie argumenta que o inferno não precisa agir da mesma forma que o paraíso agiu com eles, mas a Carmila finaliza dizendo que uma guerra está chegando e ela vai ficar do lado de quem ganhar. Então as armas vão continuar sendo feitas para que os pecadores lutem nessa guerra contra o paraíso. Então mesmo sem ter conseguido nada com a Carmine, as duas voltam pro Hazbin Hotel e finalmente fazem as pazes. A Charlie se desculpa com a Veg dizendo que ela estava certa em achar que a Charlie estava um pouquinho obcecada em tentar resolver as coisas, e a Veg também pede desculpas pela forma como agiu com a Charlie. Daí, minha gente, começa uma música da Charlie e da Veg chamada Easy, que é basicamente sobre elas falando sobre deixar as coisas mais fáceis, deixar as coisas mais simples, e é praticamente uma cena das duas fazendo amor uma com a outra. É uma sequência muito bonita, muito sexy entre elas, e óbvio que não tem nada explícito, mas não precisa ter, né? A gente já entende o que tá acontecendo ali. Que casal perfeito, né? E por falar em casal fofo, tá rolando alguma coisa entre o Angel e o Husky. Não é mais só chip de fandom. A gente viu no episódio onde a Charlie tentou fazer o Angel encontrar a redenção, que o Angel acabou brigando com o Husky. Isso porque o Angel tentou salvar a vida do Husky e o Husky não achava que ele precisava daquilo, enfim. Briga de casal pra mim, né? Mas agora a gente vê que depois dessa briga, na terapia de grupo que eles faziam juntos, só o Husky foi, o Angel não foi. E o Husky, vendo todo o caos que tá se instaurando no hotel, cada hora uma pessoa saindo de lá, a Charlie e a Veg discutindo ali no balcão do bar, o Alastor preso, o Serpentius que teoricamente encontrou a redenção, mas até aí ninguém tem prova. Então o Husky, farto de tudo isso, decide pedir demissão também do Hazbin Hotel e vai embora de lá. Ele vai pra um cassino e fica jogando, fica bebendo, e começa um momento musical do Husky, uma música chamada Love in a Bottle, ou Amor em uma Garrafa, que fala justamente de toda essa relação do Husky com bebida e com jogos. E enquanto o Husky tá ali entregue ao vício, ele acaba se deparando com uma apresentação do que ele acha ser uma mulher, mas na verdade é o Angel vestido como mulher. E enquanto o Angel tá fazendo essa performance de drag, ele canta a música Losing Track, que a gente pode traduzir como sequência de derrotas. Inclusive é a primeira vez que o Angel aparece como drag queen na série. Antes ele tinha sido mostrado dessa forma apenas em algumas postagens não canônicas do Vox Instagram. E bom, a forma como o Husky tá olhando pro Angel é de alguém que tá bastante encantado com a pessoa, né? Depois da performance, os dois conversam no bar, o Angel explica que ele tem muitos empregos e um deles é se vestir de mulher, e os dois compartilham os sentimentos que eles estão tendo com relação ao Hazbin Hotel, o Husky falando que o hotel parece uma bagunça maior do que eles, e o Angel concorda falando que percebeu isso quando teve aquela tentativa de arco de redenção dele. É quando os dois se desculpam pela briga que tiveram e o Husky confessa que só ficou bravo porque ele achava que não merecia ser salvo. O Husky não achava que o Angel deveria se sacrificar pra salvar a vida dele. Bom, de todo modo, eu tô achando a relação dos dois bem fofinha e tô shippando muito esse casal. Eu quero muito que esse casal aconteça. Mas acho que vai ser um pouquinho difícil isso acontecer tão já por conta de toda essa manipulação que o Vox tá fazendo com o Angel. O Husky volta pro hotel acreditando que o Angel vai estar lá também, mas na verdade o Angel tinha ido pra um outro dos empregos dele gravar com o Valentino, que na verdade era só uma armação, era uma isca pra fazer o Angel encontrar mais uma vez com o Vox. Então é quando o Vox hipnotiza mais uma vez o Angel e revela todo o plano dele e que o Angel é um espião dentro do Hazbin Hotel. Não sei se essa hipnose vai fazer com que o Angel esqueça dessa informação também, provavelmente sim. É interessante que é revelado que o Valentino não pode ser hipnotizado pelo Vox, muito provavelmente pelo problema de visão que ele tem, o que faz com que ele não enxergue direito. Então o Vox revela que o próximo passo do plano é fazer a Charlie se matar, que doideira, e com o Angel hipnotizado, que de alguma forma vai fazer parte desse plano também, o Vox liga pro Lucifer se passando pela Charlie e falando que quer conversar
conversar com ele. Então o episódio termina com um trovão, com uma chuva de gritos, que é o título do episódio, inclusive, e que é um fenômeno do inferno que consiste em uma tempestade de raios que, ao invés de trovões, os relâmpagos gritam. Agora é aguardar os 2 próximos episódios, que serão os últimos dessa temporada, pra fechar aí esse arco, que provavelmente vai levar a uma grande guerra do inferno contra o céu. Grandes emoções nos aguardam aí pro final da segunda temporada. Vocês estão empolgados? Gente, eu tô muito, na verdade, preocupado com o que pode acontecer, porque eu tenho certeza que algum personagem vai acabar morrendo. Acredito que vai ter anjo caído, provavelmente a Lute. Acredito que vai ter personagem morrendo de fato e não se convertendo pra algum lugar. E acredito que pelo menos mais uma redenção a gente vai ver no final da temporada. Vou deixar aqui no final um link pros vídeos que eu tô fazendo de review da segunda temporada de Fiona Cake e também um link pros vídeos de review que eu tô fazendo dessa segunda temporada de Hazbin Hotel, caso vocês não tenham visto ainda a review de algum dos episódios. Inclusive tem review também do episódio Missão Zero de Helluva Boss, que tá disponível na Prime Video também. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então no próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau.